na tela aí. Vou deixar para vocês guardarem as perguntas para o final, né, e irem anotando as coisas. Eu gosto muito de aprender anotando as coisas. Então anotar é muito bom, porque ninguém depois vai ficar pegando o vídeo da aula para poder ver em que minuto foi falado determinada coisa, né? Todo mundo vai lembrar de alguma coisa que registrou. Então é bom quando a gente anota. Então já começa essa dica aí, né? Então, assim, eu coloquei esse título, né, conversando com a Cláudia, dicas para redação e estruturas de artigos científicos. Na verdade, a gente vai tentar falar um pouco, né, como até a Karine falou, já tinha assistido, tem um canal do YouTube lá, que é o Ciência e Saúde, tem vários módulos lá, desde a introdução até a conclusão dos artigos. Cada apresentação é um pouco diferente, essa aqui já tem uma síntese de várias informações que são importantes, né? Porque a gente vai construindo ao longo dos anos e vai tirando alguma coisa, melhorando, acrescentando para ver o que pode facilitar o entendimento de vocês. Então, se vocês quiserem um pouco mais, depois no canal lá vocês encontram mais coisas. Tudo com fins educativos, tá? Não tem... Porque o pessoal hoje em dia é tudo youtuber, né? Na verdade, essa ideia do canal foi para poder divulgar mesmo conhecimento científico. Então, os artigos, né, como vocês já estão carecas de saberem, são comunicações de 5 a 10 páginas, né? Que tem como propósito de levar o quê? Conhecimento especializado, científico, ou sondagem de pesquisas que estão sendo realizadas, e a gente vai ler isso de uma forma sucinta. Então, o número de páginas vai variar muito de acordo com as revistas. E quando a pessoa vai escrever um artigo, né, quando o estudante, pesquisador, ele já tem uma ideia. Geralmente, a pessoa busca fazer um artigo para o crescimento pessoal ou profissional ou acadêmico, né? Em primeiro lugar, aparece sempre isso aqui, nosso crescimento pessoal. Agora, as pessoas também podem fazer artigos, às vezes, para poder ter pontuação em concurso, seja para qualquer tipo de seleção. Às vezes faz para entrar para o mestrado ou doutorado ou qualquer pós-graduação estrito sensu, que também vai pontuar. Faz, às vezes, por exigência da pós-graduação, aí essa pessoa já está no mestrado, no doutorado, ou ela está fazendo uma pós-lato sensu que tem a necessidade de artigo científico. E às vezes a gente, né, porque é pesquisador que trabalha com isso, aí acaba querendo divulgar o nosso conhecimento ou alguma produção científica que a gente tenha feito, que aquilo pode contribuir de alguma forma para aquela área. Então essas são as ideias gerais, porque as pessoas querem publicar artigo, por isso que algumas pessoas estão aqui hoje, né, assistindo um pouquinho desse vídeo, né, para poder aperfeiçoar e querer ter esse crescimento pessoal ou acadêmico ou profissional de alguma forma assim. Todo mundo já deve ter visto ou lido que a estrutura científica, né, de um trabalho, geralmente ele tem o formato de uma ampulheta. Né? Quando eu ensino muito sobre projeto científico, eu falo sobre a pirâmide invertida na introdução. Então, se a gente observar, sempre a gente vai ter lá algumas informações pequenas, básicas, depois a gente vai ter a introdução, vindo da contextualização do geral para o específico, eu vou falar isso toda hora sem parar, e depois a gente vai ter a metodologia, resultado, a discussão maior, a ampulheta vai abrindo e aí você conclui também de uma forma genérica para poder ficar específico, né? Porque você vai ter que falar dos seus resultados alcançados sucintamente, o que aquilo avançou do conhecimento naquela área. Aqui é a mesma coisa, né? Só ampliei para poder mostrar para vocês que a revisão de literatura ela vem incluída dentro da introdução. Então, essa forma, essa estrutura geral, ela vem sofrendo adaptações, né? Porque as revistas elas vão exigindo menos caracteres, menos texto, cada vez menos conteúdo, e a gente tem que ir se adaptando. Então, a revisão ela já é feita dentro da introdução. Né? Por isso que a gente traz essa ideia geral. E aí a gente continuando, a gente vê metodologia, né, que todo mundo fala esse nome aí erroneamente, que metodologia é o nome da disciplina que estuda material e método, ou os métodos que você utiliza numa pesquisa. Né? Então a gente fala metodologia, nome genérico, né? Mas o certo seria material e método. Então aí vem metodologia, resultado, discussão, né, onde você vai evoluir o que você está investigando, né? Os conceitos, os achados, você vai discutir face a outros autores, você vai aprofundar e depois você conclui, né? E pode fazer ou não agradecimentos e colocar as referências.
E aí, todas as estruturas são iguais? Né? Será que todas as estruturas são iguais? Claro que não, né? Há formas variadas de estruturas, de acordo com o tipo de estudo, também isso vai variar muito. Por isso que a gente vai ver agora aqui um pouco algumas imagens. Essa primeira aqui está falando sobre os tópicos segundo a BNT. Não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade inútil, né? Porque nenhuma revista mais, ou quase nenhuma revista mais, segue a BNT. Eu acho que ouso dizer que nenhuma segue a BNT. Por quê? Porque até aquelas que dizem que segue a BNT, você vai olhar e não está na BNT. Então, as normas são normas da revista. Por isso que tem que ler muito as normas da revista. Então, isso aqui é curiosidade inútil, é o seguinte. Segundo a BNT, o que seria um artigo? Então, ele fala aqui ó, que tem que ter título, nome dos autores, resumo na língua do texto. Né? Então, português, resumo aqui. E aí repare que aqui, ó, lá no pós-textual vem o resumo na língua estrangeira. Então tem algumas revistas na área de saúde coletiva, por exemplo, que o resumo é lá no final. Então isso é uma coisa que herdou da BNT. Mas a revista na BNT? Não. Então assim, a norma geralmente é a norma da revista. Então essas estruturas pré-textuais, elas se mantêm, as textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui dentro do desenvolvimento vocês já devem saber que vai estar metodologia, resultado, discussão, aí depois vem conclusão e pós-textual, né, algumas coisas. Só que você vai ver também que não existe artigo, né, ou quase não existe artigo que tenha anexos, glossário, né, raramente algum apêndice, que é aquilo que a gente faz. Então, o que pode diferenciar? Aqui vem mostrando, né, que a gente pode ter, por exemplo, um artigo original, você pode ter um artigo em formato de debate, né? Então aqui você percebe até pelo título e pelos objetos, né, de estudo, que um bom título está ligado ao objeto. Então você percebe, por exemplo, no Caderno de Saúde Pública, o preconceito relacionado ao peso na conduta nutricional, um artigo original. A política do gênero, né, um comentário genealógico, então um debate. Então você vai perceber que por esses títulos a estrutura do trabalho, pela tipologia dele, vai ser diferente. A estrutura do artigo, o ensaio, né? Então aspectos do cenário atual da reabilitação profissional no Brasil, quedas com necessidade de procura do serviço de saúde entre idosos, comunicação breve, né? Que seria, poderia se dizer que seria a nota prévia, né? Que a gente vai falar também. Tem vários nomes para a mesma coisa. Que foi um artigo que eu fiz, que é da minha tese, e aí eu coloquei aqui de interessante algumas coisas para vocês notarem sobre a forma, a estrutura. Então aqui você vê o título do trabalho, né? Foi o primeiro que eu achei que estava em inglês, tá? Não foi porque eu quis pegar em inglês, não. Foi o primeiro que apareceu no Google. Aí aqui vem as bases onde estão indexadas, né? Aparecem as bases aqui do lado, que são outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas agora eu estou querendo que vocês prestem atenção na estrutura. Título, aí às vezes é título em outra língua, nome dos autores, resumo, introdução. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a introdução ela tem que ser do geral para o específico. Vem falando de algo complexo para algo menos complexo, até você apresentar o seu objeto de pesquisa, né? Ou a dúvida de pesquisa, que é, segundo os autores de metodologia, problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa é uma dúvida a ser respondida pelo seu trabalho. Não é um problema do mundo real, isso eu vivo falando. Né? Então, por exemplo, se falta vacina de Covid, é um problema do mundo real. Qual o número adequado de doses para atender aquela população? A sua literatura vai, né, a sua leitura, o seu texto, a sua pesquisa vai responder. Então, uma pergunta que você responde algo que está ligado à realidade, mas não é um problema da realidade. Então, alto índice de infecção no hospital, por exemplo, não é um problema de pesquisa, e sim uma pergunta que tenta responder o motivo pelo qual acontece aquilo. Então, isso está em todos os livros de metodologia que eu li até agora. Então, o problema de pesquisa é uma coisa, né, e o problema do mundo real é outra. Então, aqui a estrutura, introdução, método, depois a gente vai ver que o método aqui ele continua, porque eu estava querendo dizer, na verdade, o método, dependendo do objeto, ele vai ser um pouco maior. Tá? Então, às vezes, algumas revistas pedem muito detalhes nos métodos, né? Inclusive, tem checklist para tipos de pesquisa que você está submetendo. Aí vem resultado, né? E o resultado geralmente ele é recheado de tabelas e ilustrações que são autoexplicativas e dados que você pegou. Então aí a setinha já está mostrando, ó, que são as tabelas, se clicar vai abrir. E a discussão, que aqui também quis deixar claro que ela tem 1, 2,
e meia. 2 telas e meia de discussão. E aí vem a conclusão, que é bem pouco. E isso depende da revista, porque tem revista que vai até nem pedir conclusão, porque já entende que você concluiu dentro da discussão. Então, por isso que eu falo, para olhar a norma da revista. Essa é uma dica muito importante desde o início. E a discussão, eu deixei bem grande aí para mostrar que a discussão ela tem que ser um dos elementos, se não o elemento maior de um artigo. E é o principal fator de reprovação de muitos artigos que vocês mandam para as revistas. Nós mandamos, né? Porque o que acontece? Quando a gente faz um artigo e não discute muito bem, não aprofunda, não mostra o porquê que aquilo evoluiu, né? O que a sua pesquisa contribuiu, o que aquilo evolui no conhecimento, contribui de que forma, né? E a comparação daquilo com outros estudos, se isso não é feito de uma forma adequada, para que publicar aquilo, né? Para que publicar aquele conteúdo se ele não está condizente com a qualidade da revista ou do entendimento do leitor? Então, quanto à tipologia, há variações? Então, a gente já viu que tem vários tipos de pesquisa. Então, a gente tem pesquisa de campo, pesquisação, relato de experiência, estudo de caso, estudo de revisão integrativa, né, que é o nome mais atual, que é uma revisão de literatura que diz que quer integrar, mas não integra nada, porque para integrar deveria pegar manual, revista, artigo, livro, tudo. Mas aí chega lá, a norma da revista é a seguinte: só aceita artigo, não aceita tese, não aceita dissertação. Então está integrando o quê, né? Esse é um exemplo. Aí existe também a revisão meta-análise, né, que aí vem estudo quantitativo com meta-síntese, que é a revisão sistemática. Essas revisões elas são estudos epidemiológicos quantitativos. E a nota prévia que a gente viu. Mas tem outros também, né? Tem carta ao editor, tem resenha, tem vários tipos de estudos. Que eu coloquei os principais para a gente poder tentar falar um pouco de cada um deles rapidamente, para poder entender a forma. Então, quanto à tipologia, há variações. Então, por exemplo, quando a gente fala de relato de caso, né, a gente está falando a mesma coisa que estudo de caso, né? E o estudo de caso ele pode ser de uma pessoa, de um caso clínico, de uma população, de um grupo. Então, ele expõe experiências técnicas ou metodologias, né, métodos que você esteja fazendo de algo específico que você quer mostrar para os outros, que você quer mostrar para outros pesquisadores, né? Geralmente é curta, tem uma revisão de literatura para amparar e não deve exceder 10 páginas. Geralmente a gente encontra por aí esse número. O artigo curto, né? Aí é comunicação, nota prévia, é um documento que apresenta resultados parciais ou preliminares e geralmente podem ser divulgados rapidamente pela revista. É tipo você queimar cartucho, né? Então, por exemplo, você está no mestrado e você quer publicar e uma revista aceita a nota prévia. Você vai e publica a nota prévia. E depois você vai tentar enviar esse artigo para outra revista. A revista vai dizer que você está fazendo plágio ou autoplágio. Você está se copiando, publicando 2 vezes a mesma coisa. Então, tomem cuidado com esse negócio de nota prévia. Que pode ser que a outra revista que você queira enviar depois completa a sua pesquisa, ela não aceita. E o artigo de reflexão, né? Um documento que apresenta o resultado de quê? Uma análise crítica, uma interpretativa sobre uma questão específica. Uma vez eu fiz também um sobre estresse no trabalho, que é o que eu estudo, burnout, transtorno mental, e aí eu fiz uma análise crítica de por que isso não melhora no ambiente de trabalho. Aí eu acho que escrevi 8 páginas só, mas a maior parte do artigo era uma grade imensa falando do que tinha que mudar. Ao meu ver, na instituição, no aspecto político e no aspecto de qualidade de vida no trabalho. E aí, tudo isso que eu fiz também foi baseado em autores. Não é porque eu estou refletindo que eu vou falar só coisa da minha cabeça. Eu tenho que trazer os autores e comparar e ficar dizendo por que eu acho que isso acontece ou não acontece. E aí, isso sim é a crítica interpretativa. O editorial é quando algum editor de uma revista te convida para você fazer algum texto pequeno falando, né, sobre um tema que muitas vezes é específico da sua área. Tem algumas situações de que tem editores, né? Eu já trabalhei também em revista e até hoje fico fazendo a avaliação e tal, participo de corpo editorial, mas o que acontece? A principal coisa que é complexa em você querer fazer um editorial é que às vezes você tem que fazer... Não tem a pessoa para escrever e entre o grupo alguém vai escrever.
Então você pode convidar alguém também para poder falar daquela área, ou você escrever. Uma vez eu fiz editorial sobre corte na pesquisa, que teve na época, acho que foi em 2012, não lembro agora. E aí foi complicado escrever sobre aquilo, mas deu certo, né? Porque a gente pensar assim, pesquisador tem que saber falar de pesquisa, né? A resenha bibliográfica, que eu já falei, e resumo de tese e dissertação, muitas revistas, não muitas revistas, né? Exagero. Algumas revistas ainda aceitam resumo de tese e dissertação para publicar. Então vamos pensar na sequência dos tópicos dos artigos, né? Então quais seriam as estruturas mais comuns atuais, né? Então teve variação, como eu falei para vocês, sempre vai variando. Então o principal, artigo de revisão. A gente sabe muito que artigo de revisão todo mundo faz tanto que algumas revistas nem aceitam mais. Elas retiram, né, por um tempo, deixam de receber para depois voltar a analisar, porque chega muito. E a revisão ela não é considerada uma pesquisa, porque você não está construindo ou trazendo nada de novo. Você está só revendo o que já foi produzido, né, pela ciência, pelo conhecimento científico. No artigo original, em contraposição, ele já tem a proposta de trazer alguma coisa, né, que seja nova, uma pesquisa de campo. Então aí a gente começa a entrar numa encruzilhada, né? Porque o que acontece? Quem faz pesquisa mais qualitativa tem um contexto muito maior de originalidade. Então se você está fazendo um estudo qualitativo e não traz nada de original, de novo, de algo que tenha sido descoberto, é mais difícil de publicar, porque os editores das revistas top, eles querem o quê? Assuntos que são novos, diferentes, que chamem a atenção, que possa, né, fazer com que os leitores queiram citar aquele artigo. Agora, quando você faz estudos quantitativos, quanto mais parecido com outros estudos e você possa replicar aquele conteúdo, é melhor, porque aí você está fortalecendo e descobrindo coisas que estão seguindo um padrão. Até que em um certo momento aquele padrão pode ser interrompido. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção, porque trabalhos que são fáceis de você replicar no quantitativo, geralmente eles são interessantes, digamos assim. Mas depende também do tema. Se você está a vida inteira estudando a mesma coisa, daqui a pouco eu vou falar disso, então se está a vida inteira estudando saúde da mulher, um tema específico, ou segurança do paciente, num tema específico, e todo mundo já publicou aquilo, não vai ser tão interessante. Mas se você está publicando segurança do paciente numa outra vertente, numa outra visão de uma outra coisa, por exemplo, na atenção básica, uma vez uma orientanda minha fez, né, essa coisa da segurança do paciente, que está sendo atendido, né, pela atenção básica, mas que é idoso e está em casa. Então, como é que os familiares veem isso? O que a literatura traz disso? Então, é uma coisa diferenciada, porque ninguém fala disso muito na parte da atenção básica. Então, esse é um exemplo de como a gente pode diversificar. Então, aqui vem mostrando as estruturas atuais, né, por tipo. Então, se você fazer um trabalho de campo, como eu já falei para vocês, dentro da introdução vai estar a revisão de literatura. E aí vem material e método, resultados, discussão, conclusão e referências. No artigo de revisão, você tem introdução, material e método, resultados, discussão, conclusão e referências. O que tem de diferente aqui, né? Que o resultado está com asterisco, porque o resultado é a revisão de literatura. Então, preste atenção nisso. Se você faz uma revisão de literatura sobre queda de idosos que vão, né, ser atendidos na atenção básica, praticamente não vai encontrar muita coisa, foi o que aconteceu com a minha orientanda lá. Você vai ver o seguinte, que se você entregar todas as causas aqui na introdução de por que essas quedas acontecem, como que isso se dá, quem cuida, como é que é o protocolo, você já acabou com o seu artigo. Então, na introdução você tem que falar do que é idoso, a política do idoso, o que é segurança do paciente, como que isso se estende para outras áreas. E aqui no resultado você trazer a revisão propriamente dita daquela pergunta que você fez na introdução. O relato de experiência, introdução, material e método, resultado que vai trazer o seu relato, discussão, conclusão e referências. Lembrando que faz uns 2 anos já que o Comitê de Ética pede agora que passe pelo comitê também os relatos de experiência, mesmo sendo experiências nossas, próprias, né?
Eles acham que a gente vai estar utilizando informação de outra pessoa para falar da nossa experiência. Então tem que passar pelo comitê. Uma outra coisa também que ninguém sabe é quem faz TCC em bancos, né, de dados, tipo DataSUS, usando o EpiInfo e outras bases que tem dados de pessoas, né, usuárias do SUS, também tem que passar pelo comitê de ética, se for um TCC, se for trabalho de disciplina, não. Então aqui a estrutura do artigo científico traz algumas perguntas, né, que são importantes aqui para a gente lembrar, que aí está adaptado de Pereira 2011. Então a introdução. Primeira coisa que você tem que pensar, de que se trata o estudo que você está fazendo? Por que essa investigação está sendo feita, né? O que você sabia ou sabe sobre o assunto que está sendo investigado? Isso é importante. Ou melhor, o que não se sabia sobre o assunto que motivou você a investigar. Porque, volto a dizer, se você faz um trabalho que todo mundo já escreveu sobre, você vai ter que buscar uma revista que aceite, porque às vezes a revista já publicou. Várias vezes você recebe também respostas de editoras de revista dizendo assim, já publicamos um trabalho sobre esse tema. Então é sinal que ela não quer publicar mais trabalho com aquela temática porque ela já tem bastante. A metodologia, como o estudo foi realizado, né? Essa é a parte que eu acho que assim, crítica na construção dos artigos, é a metodologia. Resultados. O que foi encontrado? Quais são os fatores que foram, né, encontrados por você na análise dos seus dados? Né? Se foi entrevista, o que tinha naquelas falas? Né? Como que você detalhou? Como que você categorizou? Você fez a análise de quê? Análise de conteúdo, análise de discurso, você fez uma análise textual, você usou um aplicativo, um software para analisar. A mesma coisa para o quantitativo, né? Aí vão ser dados, tabelas, informações, números, se utilizou construção de gráficos, e aí vai aparecendo tudo ali. E a discussão, que é a parte que aí sim eu acho que é a parte mais crítica de todos os artigos, né? 80% da reprovação da maioria dos artigos, que é a discussão. O que significam esses achados encontrados? Então você vai lá, fez uma pesquisa, e você não consegue muitas vezes interpretar aquilo. Isso acontece muito porque a gente às vezes fica cego para o trabalho, porque a gente lê o trabalho várias vezes e fica cego para aquilo ali, né? Que o tempo todo você está lendo, e chega um momento que você não consegue mais pensar no essencial, que era o principal de ter feito aquele trabalho, que seria aquela pergunta inicial de pesquisa. Né? Então, se a gente faz uma pesquisa lá, quais fatores estão associados à segurança do paciente na atenção básica, e o seu resultado, sua discussão não traz isso, o trabalho vai ser reprovado. Então, muitas vezes é importante que a gente coloque, né, no computador, cole uma etiqueta, ou lembre o tempo todo que seu trabalho está ali para responder uma questão ou o objetivo, né, que eles vão simplesmente ser espelho um do outro. Né? Então, eu falo sempre de pergunta, mas o objetivo do trabalho. Então, na discussão, a gente responde a isso. A gente fala, a gente mostra se os resultados, né, de outros autores são convergentes ou divergentes, se esse estudo acrescenta sobre o conhecimento naquela área, né, ou se ele simplesmente repete, você encontra igual. Né? Então, tem populações que, por exemplo, você vai ver lá que ter a presença de filhos é um fator de estresse. Tem outras populações que você vai analisar e vai ver que filho é um fator de apoio emocional e de conforto. Então isso varia muito. Né? Então isso é importante a gente saber para poder ter uma boa discussão e colocar isso face aos autores, né? Frente aos autores. Então, em suma, os artigos em geral, ele traz título, resumo, introdução, material e método, resultado e ou. Porque o que acontece? Algumas revistas têm resultado e discussão junto. Mas até o manual da UF, né, do TCC, o resultado é uma coisa e a discussão é outra. Então, resultado é uma parte e discussão é outra. Os artigos, a maioria das revistas agora é resultado uma seção e discussão é outra. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas como é que eu vou fazer então? Se eu só tenho fala das pessoas aqui, é muito melhor colocar as falas, né, dos meus participantes e já ir discutindo embaixo. Como é que eu vou fazer? Então, você vai olhar modelos das revistas e vai ver lá que muitas vezes você vai encontrar falas
né, que são descritas, mas elas não são aprofundadas e destrinchadas, elas são simplesmente alocadas ali, e aí você depois vai fazer uma boa discussão, trazendo aquele conteúdo sem ficar citando as falas depois, né? É mais trabalhoso? É, mas é assim que as revistas estão pedindo em sua maioria. Aí vem discussão ou conclusão. Por que eu botei assim? Porque algumas revistas terminam na discussão. Na enfermagem isso não é comum, todas vão ter discussão, depois vão ter conclusão. Mas as revistas de saúde coletiva, epidemiologia, muitas delas terminam na discussão. Não tem conclusão, até porque fica repetitivo, segundo eles. Então, agora mais dicas. Dicas de autoria. Então, quem é o autor do artigo, né? Então, a gente tem que lembrar que participar suficientemente do trabalho é uma garantia de que você é autor do artigo, né? Então, isso é uma responsabilidade. Você vai virar autor daquilo ali. Lembra dos direitos autorais, né? Apesar de que a gente passa direito autoral para a revista, né? Quando assina aqueles termos. Então, contribuir substancialmente para a concepção, planejamento e análise e interpretação dos dados. Contribuir significativamente para a elaboração do rascunho, revisão crítica do conteúdo. E participar da aprovação da versão final do manuscrito. Mais dicas, né, que a gente pode colocar. Qual a mensagem que eu quero transmitir fazendo o meu trabalho, o meu artigo? Qual o formato? Qual o melhor formato? Será que eu consigo fazer isso, né? Num relato de experiência, numa revisão de literatura, indo para campo, né, num estudo de caso. Qual é a audiência? Quem são as pessoas que vão ler? Né? Então, isso é muito interessante também, porque quando a gente produz, tem revistas que são voltadas muito para a prática, né? E outras revistas muito voltadas mais para a parte acadêmica, de reflexão, aprofundamento. Então a gente tem que pensar qual revista a gente vai enviar e quem vai ler. Porque aí você vai ter que fazer o quê? Deixar o texto mais claro possível. É óbvio que isso tem que ser feito em todas as revistas. Todos os trabalhos, melhor dizendo. Mas muita gente esquece que aí quer usar muitos termos difíceis e aí as pessoas não se interessam em ler o trabalho. Já falei. Então, qual a relevância da mensagem, né? Qual a importância dessa mensagem que você está passando? Isso vai contribuir para a prática ou para a discussão acadêmica? Isso vai ter um conteúdo que vai ser lido por muitas pessoas, vai despertar curiosidade? Né? Isso é algo que você pode dizer que traz um ponto de vista diferenciado? É para um grupo específico? Então, procura revistas da área. É para especialista ou generalista? A mensagem é original? É confirmada? Ou então ela confirma estudos anteriores? Lembra que eu falei para vocês? A mensagem é original? Um artigo original, que você descobriu algo diferente e tal. Né? Mais qualitativo. Ou confirma estudos anteriores? Estudos mais quantitativos. Não que uma coisa não possa ocorrer na outra, tá, gente? Estou só dando um exemplo. Você pode muito bem ter um estudo qualitativo que você replicou uma outra pesquisa num outro grupo, né? E ficou bom. Da mesma forma que você pode descobrir, por exemplo, igual descobrir no mestrado, que o vínculo dos profissionais de enfermagem era um fator de peso de estresse bem grande. Então, quem era temporário tinha 2 vezes mais transtorno mental quando comparado a quem era efetivo. Mas isso, com o passar dos anos, também tinha outros fatores associados, né? Idade e tudo mais. Enfim. E outra coisa importante que todo mundo está falando agora, né? Qualis e o fator de impacto. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que o Qualis ele deveria ter sido renovado em 2020, né? Então, 2019 termina e 2020 teria que entrar em ação Qualis. Só que isso não aconteceu, né? Então a gente não tem Qualis, a gente tem uma lista aí de referência que fica circulando e que a gente sabe que tudo agora vai ser por fator de impacto. Então qual é o impacto daquela revista que você está publicando, né? Qual é o impacto? E esse impacto vem de onde, né? Que a gente está só dando dicas aqui, voltando a dizer. Vem das bases, né? E essas bases eletrônicas, né? Que muita gente chama de base de dados. Eu acho estranho, porque base de dados são números, né? E o nome das bases não tem a palavra dados, né? Então, se você for olhar o que significa Cielo, o que significa Medline, o que significa PubMed, nenhuma tem um nome base. Só a enfermagem que tem, que é BDENF, que é Base de Dados da Enfermagem. O resto são todas bibliotecas virtuais. Então, essas bases eletrônicas,
Existe uma chamada, né, Web of Science, que traz uma base chamada JCR, onde ela mede o impacto baseado nas citações desses autores. Eu estou simplificando o máximo possível, tá? É uma coisa muito complexa, mas é com base na citação. Então, quanto mais citado o trabalho for, mais aquela revista que publicou aquele trabalho tem um JCR, né? um fator de impacto no JCR melhor. Se você tiver na dúvida, escolhendo para qual revista vai enviar, você pode entrar no periódico caps.gov.br, buscar pela opção JCR e ver lá se a revista está no ranking. Então é uma lista também. Aí vai aparecer lá qual é o fator de impacto dela. Já vou adiantando que no Brasil poucas revistas têm fator de impacto. Então a gente pode falar aí de algumas, né? Revista de escola de enfermagem da USP, isso falando da enfermagem, tá? Porque deve ter gente de outra área também aqui. Mas revista Arrebem, né? A Acta Paulista, e aí já são outras aqui que eu estou pensando que já são da área de saúde coletiva, que é onde eu tento mandar mais, que é a minha área. Então, assim, poucas revistas. E com essa mudança de não existir mais qualis, porque praticamente não existe qualis CAPES mais, porque o sistema não foi colocado lá as revistas, né, que você pode entrar e ver, porque o que está lá é antigo. E essa referência, ela não foi, essa lista de referência, ela não foi tipo aceita por todas as áreas. Então a gente está se guiando pelo fator de impacto internacional, né? Então você tem que olhar se essa revista ela tem fator de impacto. A revista latino-americana também tem impacto. Então converse sempre com o professor para ver como é que você pode enviar para uma revista ou não. Às vezes é a exigência do programa e tal, né, que você esteja fazendo ou não, né? Você pode também querer uma revista que tenha um impacto, fator de impacto. Então, consultar as informações aos autores sempre, que a gente tem que ver qual é o escopo, qual é a missão daquela revista, o que ela pretende publicar, porque senão a gente não vai mandar para a revista correta o que a gente está tentando produzir. Então, às vezes a gente coloca lá um artigo muito bom sobre CTI, mas você está enviando esse trabalho, para uma revista que não é de CTI, é uma revista que ela tem um aspecto mais generalista. E o que vai acontecer? Você vai ter, de certa forma, uma negativa, né? O editor ele vai ler e aí ele vai pensar assim, manda para outra revista, não é que o artigo não esteja bom, mas manda para outra revista. Então a gente sempre tem que ler os artigos da revista e familiarizar. Então as revistas de maior impacto são muito concorridas, tem uma taxa de rejeição elevada e também tem uma taxa de publicação muito alta. Vocês já devem saber disso. Então é caro para publicar, difícil de às vezes ser apenas recebido para poder, né, ser analisado. E aí a gente também tem que avaliar a qualidade do nosso artigo, né? Porque muitas pessoas aí às vezes ficam me criticando e falando, nossa, você publicou nessa revista e tal. Ué, gente, a demanda que eu trabalho é geralmente sobre a demanda dos alunos. Os alunos querem publicar porque precisam ou passar no mestrado ou porque precisam passar no concurso. E aí eu ajudo esses alunos e eles publicam onde eles quiserem. Eu não estou ligando para o fator de impacto ou se a revista é boa ou é ruim. O que importa é que aquele conhecimento que o aluno, se esforçado, seja da pós ou da graduação, quis fazer aquele trabalho, foi publicado. Então você está contribuindo para um momento de felicidade e realização daquela pessoa. Né? Agora, se você pretende atender as necessidades de um programa de pós-graduação que precisa ter o fator de impacto, tem que produzir artigos bons, você vai continuar produzindo. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? A gente vai se sentir muito desgastado. E, às vezes, você pode levar isso a baixa autoestima do aluno. Né? Então, eu publico onde o aluno quiser e onde a gente consegue publicar, onde a gente consiga publicar o conteúdo de uma maneira mais rápida. E muitas vezes não é porque a revista é mais fraca ou porque ela não tem fator de impacto que o seu trabalho não vai ser lido ou citado. Ele vai ser lido e citado. A questão é mais por uma necessidade, às vezes, de pós, né, do mestrado, do doutorado, e outra necessidade de realização pessoal. Por isso que eu comecei o slide falando, tem pessoas que querem publicar por realização pessoal, né, por marcar posições, por ter aquela área ser uma coisa que ela gosta.
Então, avaliar a qualidade. Então, o que é isso? Eu sempre olho os artigos e as coisas que eu oriento ou escrevo e penso assim, esse trabalho não dá para tal revista. Esse aqui já dá para essa revista. Esse não dá. Então, assim eu vou avaliando. Porque já perco menos tempo. Porque você pode enviar o trabalho para uma revista e ele ficar lá 2 anos para poder ser analisado e depois voltar com rejeição. Então, quem lê essa revista que você está querendo enviar? Qual a melhor audiência desse trabalho? Qual é a circulação dela? Né? Porque às vezes é uma revista fechada que a pessoa tem que ser assinante para poder entrar ali e ver aquele conteúdo. Outras não, já são open science total. Né? Tipo, você pode abrir, clicar, achar no Google, achar na Cielo, em todo lugar. Qual é o fator de impacto, né? Se for importante para você? Qual é a taxa de aceitação de artigos? Né? Isso também é importante. Essa revista é indexada em quais bases? Isso é a garantia de que ela vai ser lida por alguém. Uma outra coisa importante é a gente sempre olhar o último número da revista. Então teve uma revista, eu não lembro se era do Chile, acho que era do Chile, sim. Aí o último número dela publicado era 2018. Então assim, eu não enviei, porque eu tenho certeza que não vai sair artigo nenhum dali. Né? Porque está demorando muito, está com muitos números atrasados. Agora, essa parte aqui eu acho que é a mais importante, depois dessa chuva de informação e falar rápido pra caramba, é a parte mais importante sobre a parte do texto. Né? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo um texto, existe alguns problemas que de cara eles podem ser já fatores de reprovação do trabalho. Então, o primeiro problema que a gente percebe muito é em relação à clareza e à precisão. Então, o que a gente vai olhar? Muitas vezes o texto ele não está claro, ele não está... aquelas frases truncadas, parágrafo que não se ajusta com o outro. Originalidade, né? Muitas vezes o documento ele não é original, né? Ele tem uma cópia de um outro trabalho que ele fez, né? Que o termo muitas vezes chamado para isso é salame science, quando a pessoa pega, né, o seu artigo e picota ele em várias partes, mas na verdade não tá, como é que eu vou dizer, produzindo algo novo, e sim reescrevendo a mesma coisa com outras palavras. Né? Uma outra coisa importante também, esse trabalho que a gente faz é baseado em dados ou informações válidas, né? Porque muitas vezes eu peguei de um banco de dados, né? Mas esse banco de dados é público, né? Como que foi registrado isso? De onde que veio? Como que foi aferido? Então, muitas vezes não é válido aquele conteúdo porque você não tem confiabilidade naquela fonte de informação. Isso é muito sério, porque o que acontece? Você pode, por exemplo, fazer um estudo qualitativo e ter um roteiro de entrevista totalmente errado que você não vai analisar o objeto que você tem, que você quer avaliar. Então, por isso é importante também a gente validar os nossos instrumentos, né? Fazer o teste e reteste. Então, a importância do conhecimento, né? Então, esse documento que você fez, ele traz algo de interesse para modernizar o objeto de pesquisa. Então, muitas vezes o manuscrito não é apropriado para aquela revista, o estudo muitas vezes ele pode ser mal conduzido ou mal elaborado, o texto principalmente às vezes tem problema de semântica, de escrita na língua portuguesa. Importante, uma dica que eu falo para os meus alunos é ler o texto em voz alta. Pega o seu trabalho, imprime ele e lê em voz alta, que na tela do computador tudo vai estar certo, você vai achar tudo maravilhoso. Ou dá para alguém ler, também é importante. Então, isso tudo são dicas que são de ouro. Então, uma outra coisa também negativas, né, que podem ser ruins na parte da avaliação. Informação insuficiente, amostra inadequada. Então, você não calculou uma amostra adequada. Então, você tem 500 pessoas lá. Qual é o mínimo necessário para poder aquilo ali ter uma representatividade daquele público? Esse público é homogêneo? Ele não é. Então, você tem que fazer uma conta, um cálculo. Parece difícil, vou ter que achar um estatístico. Tem ferramentas na internet para isso. Já quando a gente fala de estudo qualitativo, muitas vezes, né, é considerada a saturação das informações. Quando tudo começa a se repetir, aí a pessoa para de coletar. Mas tem estudos aí qualitativos que são interessantes, né? As pessoas entrevistam, às vezes, 3 pessoas e publicam o trabalho. Então, assim, eu não sei se isso seria muito válido para a área, porque eu não entendo muito bem de qualitativo, é mais de quant. Mas já estudei muito qualitativo, já fiz muito estudo qualitativo, mas eu acho que é muito difícil, né? E vocês acham mais fácil, a maioria.
Então, não lidou adequadamente com fatores de confusão, isso é mais para estudo epidemiológico, tá? Desfecho pouco claro, que é também para estudo epidemiológico, é quando você está investigando uma exposição, por exemplo, ao estresse, o desfecho é transtorno mental, é você ter um burnout, é você ter um problema de saúde, e aquele desfecho, que é essa doença final, ela não está clara do que você está querendo estudar. Hipóteses que muitas vezes não são claras, né? Análise estatística inadequada, e na parte quali a gente tem os principais problemas são metodológicos, que não dizem como que analisou, como que foi coletado direito, como que foi categorizado, qual análise, né, o tipo de análise foi feita, e a discussão muito fraca, né, não aprofunda. Os erros de linguagem que eu já falei de gramática, e manuscrito em inglês, que muitas vezes não é revisado por um nativo ou por alguma pessoa que entenda inglês muito bem. Então aí o texto fica todo errado. E o processo de revisão por pares, né? Ele é feito geralmente com 2 a 3 revisores, geralmente pessoas muito ocupadas que não vão querer ler seu trabalho com calma e paciência. Então esses revisores geralmente colocam aceitar, aceitar com revisão, rejeitar o artigo. E aquele checklist, muitas vezes, que a revista manda, aquilo ajuda muito a gente. Então é muito importante que leia as normas da revista e o checklist, que aí a gente vai colocar lá e evitar que o trabalho seja rejeitado de cara. Porque as pessoas aí, os avaliadores, eles vão olhar com calma o conteúdo do seu trabalho. Então, muitas vezes, quando você tem dupla análise lá dos pareceristas, né? 2 pareceres e dois, um é favor e outro é contra, vai para o terceiro parecerista. E aí o editor, muitas vezes, ele vai tomar essa decisão, né, de publicar ou não. Então, a primeira impressão é a que fica. Então, faça tudo com cuidado e organização. Então, tabelas bem feitas, lê as instruções aos autores e lê seu texto 3 vezes seguidas, que é para poder facilitar o entendimento de quem estiver avaliando seu trabalho, para não achar erro de cara e já ficar decepcionado. As referências têm que estar no formato da revista. Às vezes a gente sofre por causa disso, porque muitas vezes a revista coloca lá, a norma é Vancouver. Aí você vai lá olhar a norma de Vancouver original. Aí você olha a norma, como que a revista está colocando. Aí sempre tem uma coisinha diferente. A norma é a BNT. Agora a BNT até já atualizou uns 2 anos atrás, 3 anos, né? Então você pode reescrever o nome dos autores sem precisar colocar 6 travessões, né, em cima da linha para repetir. Você pode colocar também os 6 autores ou mais de 6 sem utilizar o et al. Então tudo vai adaptando conforme a gente vai utilizando essas normas. Mas é impressionante como algumas revistas têm a cara de pau de colocar lá, a minha norma é tal, e você vai ler e a norma não é. Então, às vezes, é uma mistura de ABNT com APA, é uma mistura de Vancouver com tal. Então, você tem que olhar item por item, porque às vezes a revista está colocando lá que tem que ter o acesso à hora e o dia a hora. Né? E em Vancouver vai estar dizendo lá que não precisa. Aí você vai olhar na BNT e diz que é opcional. Então, tem que olhar como que a revista faz. Isso é muito importante. Agora, existe também uma outra coisa que é importante você fazer caso você tenha dúvida de mandar para essa revista ou não. Você pode mandar um e-mail para o editor com um artigo anexo e falando do seu trabalho. Se acha interessante submeter aquela revista. Que aí você pode não perder esses 2, 3 anos, né? Que seu trabalho pode caducar. E ficando lá avaliando. Então ele pode chegar e falar, olha, não é do escopo dessa revista, manda para tal revista. Observe o formato de outros artigos publicados naquela revista. E se seu trabalho foi rejeitado? Né? Então o que você faz? Você simplesmente aproveita aquele momento onde as pessoas elas conseguiram, né? Os pareceristas conseguiram contribuir para você ali. Você pode melhorar seu texto e enviar para outra revista, onde você acha que o escopo, né, o objetivo daquela revista atende, né, se enquadra melhor ao que você produziu. Então é uma diversificação. Agora a gente vai falar das estratégias de publicação. Então, porque as pessoas publicam tanto, uns conseguem, outros não, né? Então é importante que a gente faça o seguinte: toda vez que a gente vai tentar publicar cada vez mais artigos, a gente tem que olhar o que? Ter estratégias, né? Então, primeiro é a diversificação. Então, a gente tem vários trabalhos que pode enviar para várias revistas. A gente pode, por exemplo, pensar em publicar conteúdos voltados para a sua área, sempre relacionando ao que você escreve.
Porque não adianta você também escrever a vida inteira. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu estudo burnout, estresse, né? Então não vou conseguir publicar minha vida inteira sobre transtorno mental e burnout, mas eu posso fazer coisas relacionadas, né? Então, por exemplo, como que ocorre, né? Qual é a frequência, incidência desses transtornos em adolescentes, né? Em idosos, né? Aí volto para o trabalhador que eu gosto. Então está sempre relacionado a uma área que eu já estudo. Explore as ideias relevantes em artigos e evite escrever manuscritos longos. Esse é um problema que todo mundo tem. Eu, com o tempo, fui aprendendo a mexer com isso. Então, agora eu lido melhor com essas coisas. Porque o que acontece? Quando a gente vai escrever, a gente muitas vezes é muito prolixo e só vai aprender a diminuir a escrita, né? o número de palavras, que é o que as revistas pedem, depois que você já está com um tempo escrevendo. Então você vai ver que muita coisa não é necessária. Por exemplo, para montar até esses slides aqui, eu fui tirando muita coisa, porque várias coisas eu vou falando na minha cabeça e não precisa ter muito texto. E é assim que tem que ser feito o slide. Um artigo é a mesma coisa. Às vezes você escreve 6 linhas e com 3 linhas você diz a mesma coisa. Então escrever com clareza, né, mostrar ali suas hipóteses, se elas foram, né, comprovadas, refutadas ou não, explicar as contribuições do artigo, usar programas de apoio, de planilha, né, de Excel, PowerPoint também para fazer gráfico, né, mas dá para fazer no Word. Você pode usar o App Info, o SPSS, qualquer programa, Stata, né, tem outros programas também de qualitativo, né, o Alcest, né. Teve um outro também que a Cláudia fez aí um mini curso também, eu esqueci o nome dele, alguma coisa Tech, Rumotech, sei lá, eu esqueci agora, mas também é interessante. Então, assim, Gramotech, meu amigo, é isso aí, tava esperando a voz oculta falar aqui. Também é bom, então isso é importante a gente fazer. Então não perca também o tempo reestudando e publicando temas que já foram publicados, né? Então isso também é uma coisa que pode afetar muito a gente. A gente às vezes faz um trabalho, se dedica muito àquilo, né? O trabalho maravilhoso e tal. Eu estou fazendo um trabalho sobre glosas hospitalares, como que ocorre o glosamento e tal. Aí você vai ver, ninguém publica aquilo, né, há 5, 10 anos, aí você não consegue publicar fácil. Então, é complicado. Assine pelo menos uma revista científica. Isso aqui, hoje em dia, não precisa tanto, né? Mas o mais importante é ler muito e com regularidade as revistas daquela área. Apresentar seus trabalhos em congressos e ouvir as sugestões das pessoas, né? Dê o artigo para um colega ali da opinião. Não publicar livros antes do artigo, né? Muita gente faz isso, mas aí você tira um pouco a originalidade. São coisas diferentes. Você pode publicar um livro e depois fazer um artigo, mas é a mesma história que eu falei para vocês da nota prévia. Você vai lá, faz a nota prévia e mostra lá o que você achou de resultado inicial da sua dissertação, da sua tese, da sua monografia, né? da graduação. Quando você for publicar agora, você já perdeu, né, aquela originalidade. Busque coautores, né, que eles possam te ajudar, e reveze a autoria dos artigos com seus colegas, que seria a equipe de publicação. Então, o tempo todo você está enviando trabalho para revistas. Nunca escreva em primeira pessoa, né? Percebi, penso que, eu vejo, nada disso. Né? Evite críticas aos autores, descreva as limitações do seu trabalho, escolha um bom título, né? E não exagere em autocitação. Pode se autocitar? Pode, mas não é legal você ficar só se citando a vida inteira. Então tem alguns estudos, né, de algumas coisas que, sei lá, só eu acho um trabalho que eu fiz, então não tem outro, então eu vou citar. Mas não é para você ficar citando outras coisas, de estresse, por exemplo. Tem várias coisas de estresse, não vou ficar citando os meus trabalhos de estresse. Mas no início de burnout só tinha eu e mais uma. Agora não, agora tem um monte de gente. Não cite só os seus trabalhos publicados, né, em revistas obscuras. Né? Então, geralmente, você tem aquele trabalho que a revista nem Qualis tinha, né, mas aí você mandou para lá e agora você está citando esse trabalho. Então, é melhor evitar. Cite o trabalho dos colegas, que isso ajuda nessa rede de construção. Né? Primeiro rascunho que a gente faz é sem revisão. Então, a gente coloca as ideias no papel, né? E aí você pode, por exemplo, ir citando alguns autores que você vai lembrar. Então, por exemplo, aqui na introdução vou falar de Emerson Merri, vou falar de Leonardo Boff, eu vou citar não sei quem. Aqui eu vou fazer tal coisa, na metodologia eu vou
falar desse tipo de método, né, ou abordagem, do tipo de pesquisa vai ser descritiva, vou fazer por meio de trabalho de campo. Então você vai detalhando tudo ali nesse mapa, né? E esse mapa aqui pode ser também, aqui eu botei em português, porque o outro lá estava em inglês, mas aí você pode pensar no que vai ter na introdução, que vai ter no método, no resultado, na discussão e na conclusão. Então, escrever um título, por exemplo, mais regras de ouro, né? Escrever um título com 15 palavras que descreva o conteúdo do artigo. Daí, geralmente, o título está ligado ao objeto. Evitar subtítulos, siglas no título e subtítulo grande demais ou título grande demais não é bom. Eu não gosto nem de subtítulo, porque o que indexa o seu trabalho é título. O subtítulo não entra. Inclusive, na norma da BNT, você não precisa nem colocar o que tem depois de 2 pontos. Então, o título deve ser atraente. Você tem que explicitar o máximo aí, colocar os 6 autores na ordem de importância, isso no Brasil, né? Porque lá fora o mais importante é o último. E aí depende da revista. Tem revista que aceita 8, 9, 10. Excluir colaboradores ocasionais, aqueles que só merecem um agradecimento. Aquela pessoa que foi lá e coletou o dado 2 dias para você. Então não é autor. Identificar a instituição, né, que você realizou o estudo. Porque às vezes você tem... Identificar que eu digo assim, você tem bolsa. Então, a FAPERJ, CNPq, né? Você é da UFA, da UERJ, da Unirio. Então, tu botar lá. Incluir todos os dados que permitam a correspondência dos autores, isso aparece também. O resumo bom, com um conteúdo que dê para entender até 250 palavras. Deve conter objetivo, método, né? Resultado e conclusão. Na introdução do artigo, sempre a gente tem que pensar do geral para o específico, né? Aí eu já tinha falado que ia repetir isso para vocês. Então, sempre a gente começa falando do geral, né? A obesidade no mundo, a obesidade no Brasil, a obesidade e queda, a relação da queda com segurança do paciente no leito, e aí vem o objeto de pesquisa. Então, ou o problema, né? Que é a dúvida a ser respondida. Apresentar os resultados mencionando os achados mais relevantes, né? Porque muitas vezes as pessoas elas começam o resultado, mas ela não fala o que ela encontrou de cara. Então, por exemplo, se eu estou estudando transtorno mental comum, eu de cara vou colocar no resultado que a prevalência encontrada foi de tanto. Depois eu vou lá e vou falando de outras coisas. É óbvio que antes disso você tem que caracterizar a população, né? Quer dizer, quantos foram investigados, quantos participaram. Mas isso, dependendo da revista, alguns avaliadores vão pedir para colocar no método, outros vão colocar no resultado. Eu entendo como resultado, né, quantas pessoas participaram. Mas a primeira coisa que eu vou colocar lá depois disso vai ser a resposta ao meu problema de pesquisa, ao meu objetivo. Então, o meio de apresentação, né, você vai escrever e colocar o verbo sempre no passado, porque o estudo já aconteceu, né? Então, é importante isso também. Mostrar a relação entre os fatos observados, observar se as referências que você está utilizando são atuais para discutir, né? E também, muito importante também, você pensar em sugestão de novas pesquisas, né? Estabelecer conclusões onde você possa deduzir daquilo que você achou e não de algo que você tirou da sua cabeça, né? Mas você tem que responder ao seu problema de pesquisa. Objeto ou objetivo. Todos vão estar iguais, né? Ou muito similares. Tirando o núcleo dele vai ser igual. Então, apresentar os resultados do estudo mencionando os achados mais relevantes, já falei, né? Se sua hipótese não for confirmada, você falar. Você tem que fazer com que o seu artigo seja o mais sucinto possível. Então, por isso, os textos, ilustrações e conteúdos eles devem ser autoexplicativos. Então, aqui, deixa eu ver aqui se tem uma coisa. Tá certo. Então, para finalizar, a gente tem uma tabela aqui que mostra a proporção. Ó. Você vê, a introdução geralmente tem de 2 a 3 páginas de 10, né? Aí a gente vê o desenvolvimento 6 a 7, né? de 10. Então você vê aqui que seria assim, página 2 a página 3, página 6 a página 7. E a conclusão e considerações finais, meia página a uma página. Então isso aqui é o que se enquadra mais ou menos, né, um artigo científico. E aí a pergunta se bateu o desespero para vocês. E bons estudos para vocês. Obrigado pela atenção. E a gente tem que escrever. Para a gente escrever, a gente tem que sempre ler bastante, né? Porque é o que faz a gente ter